Boa noite, igreja. Você está com expectativas no que o Senhor vai fazer esse ano novo? Eu estou. Eu estava ali sentada, prestando atenção no que o pastor estava falando sobre o panfleto do projeto de vida. E Deus fez com que nesse momento agora eu mudasse toda a introdução que eu tinha preparado aqui. Independente se nós fazemos campanha no começo do ano, se nós temos panfleto para preencher, todos os anos, tenho meu caderno e eu anoto tudo que eu espero para o ano que vai vir. E essa semana, eu peguei meu caderninho, não é nem esse que está aqui, é o outro que está lá em casa, e eu fui ler, porque já passou um ano e eu não me lembrava mais do que estava lá. Eu falei, deixa eu ler meu caderninho. Eu escrevi 3 folhas de caderno, porque eu espero grandes coisas em Deus. Eu não sou o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu crio expectativa no que Deus vai fazer. E eu fui lendo e eu falei, glória a Deus, o Senhor realizou isso, o Senhor cumpriu isso, o Senhor fez isso. E aí foi chegando no final, esse não foi, esse não foi, esse não foi, esse também não foi. E aí foi me dando um desânimo, uma tristeza. Aí eu comecei a ver que as pessoas ao meu redor tinham vivido aquilo que eu coloquei lá no meu projeto de vida, e eu fiquei irada. Eu falei, Senhor, mas eu te sirvo, eu te busco, eu escrevi no meu caderninho que eu queria isso, por que é ele que está vivendo? Eu não sei se vocês, às vezes alguém aqui já assistiu esse desenho, mas quando eu era criança, bem pequena, eu me lembro que tinha um desenho que era um leão e uma hiena. O leão, ele era otimista, vai dar certo, e a hiena, tudo que o leão falava, a hiena ia assim atrás dele, ó vida, ó céus, ó azar. Alguém já assistiu esse desenho? Eu me senti aquela hiena, eu fiquei, que dó de mim, ó vida, ó treva, ó Deus, por quê? Ó Senhor, ó vida. Eu fiquei 2 dias assim. E na hora que eu estava sentada ali, eu falei, Senhor, eu não vou falar isso não. Eu não vou falar, porque talvez as pessoas lá fora tenham a ideia de que o cristão nunca é atacado pelo inimigo. Às vezes vocês olham a minha vida e a do pastor e vocês pensam assim, ah não, quando vem a luta eles já dão um bicudo e acabou. O diabo tentou até Jesus, quanto mais eu e ele. E aí eu estava lá na minha murmuração, ó vida, ó céus, ó treva, ó desgraça, ó. E eu me lembrei de uma passagem que eu anotei no meu caderninho também, e eu fui lá ler ela. E eu queria que você abrisse comigo Gênesis 25, a partir do 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixe comer um pouco desse cozido vermelho, porque eu estou morrendo de fome. Daí chama-se Edom. Disse Jacó, vende primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, eu estou a ponto de morrer de fome, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó.
Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? E eu li esse texto e eu falei, Senhor, me fala o que o Senhor quer que eu aprenda nessa semana. Porque de verdade, irmãos, ver que os meus pedidos, o meu projeto de 2022 estava sendo vivido por outra pessoa, mexeu demais com as minhas estruturas. Eu fiquei indignada. E sabe o que o Senhor falou para mim com esse texto que eu li? Pare de comprar as mentiras de Satanás. Eu falei, como, Deus? Que mentira? Está escrito aqui que eu não vivi isso. Aonde que é mentira? Pare de comprar as mentiras de Satanás. O texto que nós lemos fala de Jacó e Esaú, os filhos gêmeos de Isaac, netos de Abraão. Todo mundo sabe o que é ser o filho primogênito? É aquele que nasce primeiro. Na minha casa, eu sou a primogênita. Na casa do Júnior, ele é o primogênito. A Manu é a minha primogênita. Primogênito é o primeiro filho. O primeiro filho, ele tem o direito de herdar tudo aquilo que o seu pai tem. Nessa época aqui, hoje não mais. Esaú teria o direito de herdar todos os bens, as terras, e ele reinaria sobre a sua mãe e os seus irmãos. Da mesma maneira de que se Isaac não tivesse bem, só tivesse dívidas, Esaú herdaria a dívida dele. Todo mundo lembra dos filhos da viúva que o pai morreu e deixou dívidas e eles iam ser presos? O primogênito herda o direito de cuidar da herança da família. E aqui nós lemos que Esaú era caçador, Jacó era homem pacato. Esaú chega do campo, como ele diz, morrendo de fome, e troca o seu direito de primogenitura por um prato de cozido. Em algumas Bíblias fala ensopado vermelho, em outras fala cozido de lentilhas, mas nada mais era que um prato de comida. E eu fiquei curiosa e eu falei, quanto tempo demora um homem adulto, forte, para morrer de fome? E eu fui pesquisar no Google. Eu vou até ler para mim não falar errado. Para morrer-se de fome, pode-se sobreviver até 3 meses sem alimento, mas entre 20 e 40 dias pode ser fatal. Isso significa que Esaú não estava morrendo. Ele poderia sim estar com muita fome, ter tomado café de manhã e ter ficado o dia todo no campo, mas morrendo, ele não estava. E eu queria falar com vocês hoje sobre mentira. Abra comigo sua Bíblia em João 8:44. João 8:44. Amém? Diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. E eu queria falar com vocês hoje quando que é que nós compramos as mentiras de Satanás. O primeiro tópico que eu coloquei aqui é quando nós deixamos as nossas emoções e as nossas necessidades falarem mais alto do que a realidade que a gente vive.
Esaú fez com que a fome dele acabasse com a sua vida. Ele estava com fome, sim. Ele poderia cozinhar aquilo que ele caçou. Onde nós lemos, diz que ele era caçador e que o seu pai gostava de comer o seu cozido, a sua caça. Ele sabia fazer comida. Mas ele chegou para o seu irmão e falou: me dá um pouco dessa comida. E o seu irmão, muito esperto, me troca pela sua primogenitura. E ele trocou. Quantas vezes, igreja, por causa das nossas necessidades momentâneas, a gente cai na mentira de Satanás? Quer um exemplo que tem acontecido todos os dias, a gente ouve falar? O golpe do Pix, o golpe não sei do que, o golpe do bilhete premiado. A gente vê a necessidade de ter dinheiro e a gente aproveita. Isso é uma mentira, todos nós sabemos que é uma mentira. Você quer ver outra mentira? Que a maioria das mulheres, se nunca caiu, já quis cair? Todo mundo tem vontade de perder a barriga. Todo mundo sabe como faz para perder a barriga. Uma dieta balanceada e exercício na academia. Mas o que as mulheres fazem? Gel redutor. Compre 2 e ganhe uma cinta modeladora. A gente sabe que não funciona, é caro, a gente compra, divide em 10 vezes, usa um mês, olha no espelho, põe na cabeça que deu resultado e não usa nunca mais. Isso é uma mentira. Você perdeu o seu tempo, o seu dinheiro e continua barriguda. Não é? A gente cai nas mentiras porque a gente é oportunista. A gente quer as coisas da maneira mais fácil. É muito mais fácil eu chegar em casa, lambrecar minha barriga de creme, pôr a cinta, do que eu me trocar e ir para a academia. É muito mais fácil eu acreditar que se eu depositar R$250 na conta do cara, ele vai me devolver 2.500, do que eu levantar cedo e ir trabalhar. É ou não é? Todo mundo já viu quem fez isso ou só eu vejo? Quando nós colocamos as nossas necessidades momentâneas em primeiro lugar, nós acreditamos nas mentiras que Satanás inventa. Esaú vendeu a sua primogenitura por causa da sua fome. Quanto tempo depois de ter comido aquele prato de lentilha, ele ia sentir fome de novo? Um homem aqui que trabalha manualmente no sol, porque esse era o serviço de Esaú, depois de almoçar uma pratada, quanto tempo depois ele sente fome? 1 hora, 2, 3? Ele iria sentir fome de novo, mas ele preferiu trocar aquilo de mais precioso, porque o seu coração o enganou. O seu estômago o enganou. Abra comigo Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que o engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O nosso coração nos engana. O nosso coração nos faz acreditar que as mentiras de Satanás são verdadeiras. Outra coisa que nós fazemos, que nos fazem acreditar e comprar mentiras de Satanás, é quando nós nos deixamos enganar pelo próprio diabo. Abra comigo em Gênesis 3. A partir do versículo 1. Gênesis 3, a partir do 1. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu:
podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem dessa fruta, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. Ela pensou como seria ter entendimento, apanhou a fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento os dois se abriram os olhos e perceberam que estavam nus. E todos nós já conhecemos o final. Quantos de nós acredita nas mentiras do diabo? A gente está vendo o pecado na nossa frente. O Espírito Santo fala, não vai. O diabo fala, vai. Isso nem é pecado. Pode ir. Depois você pede perdão. Isso não acontece só comigo, né, gente? Eva trocou a presença de Deus por uma mordida numa fruta. Eva nem sabia o que era bem e o que era mal. Eva nem entendia isso. Ela nem sabia o que era morrer. Ou ela sabia? Ela não sabia. E ela acreditou nas mentiras de Satanás. Essa semana, enquanto eu estava lá me vitimizando, eu acreditei. Porque todo momento eu escutava, você não nasceu para isso. Isso não é para você. Acorda, Simone. Você nunca vai viver isso aqui. Isso que você colocou no papel é para aquele, para aquele, para aquela. Para você não. Jamais. E eu acreditei. Deus não mente. Deus não falha. Deus não volta atrás. Mas nós lemos lá em João que Satanás é o pai da mentira. Se você tem ouvido sussurrar no teu ouvido que você não vai vencer, que Deus não te ama, que isso não é para você, que você nunca vai prosperar, que você não vai crescer, é Satanás. Deus não faz isso. É Satanás querendo que você acredite nas mentiras dele, para que, assim como Adão e Eva, você tenha medo da presença de Deus, para que quando Deus vem ao teu encontro, você vá se esconder. É isso que Satanás quer. Esses dias uma pessoa me marcou num vídeo no Instagram, eu não me lembro agora quem que é o pastor que estava falando, mas ele falava assim que nós temos muito a aprender com Satanás. Sabe por quê? Satanás sabe qual é o fim dele, Satanás sabe para onde ele vai, mas mesmo assim, todos os dias, ele está empenhado a fazer o mal. Enquanto nós sabemos quem é o nosso Pai, sabemos quem morreu na cruz por nós, sabemos o que nos espera e nós desanimamos. Sabe por quê? Satanás, ele não está preocupado em mudar o futuro dele, ele quer mudar o nosso. Ele quer destruir a nossa vida. Ele quer que nós percamos a nossa fé, a nossa salvação, a nossa confiança em Cristo. É isso que ele quer. É isso que ele fez com Adão e Eva. E é isso que ele fez comigo essa semana. São nessas horas que nós compramos as ciladas, as mentiras de Satanás. Outra hora que nós compramos as mentiras de Satanás é quando nós nos deixamos enganar pelas pessoas que estão ao nosso redor.
Abra comigo, Juízes 16, a partir do 15. Essa é a história de Sansão e Dalila. Diz assim: então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes, e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a sua insistência que já não aguentava mais, e acabou lhe contando a verdade. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou um recado aos governantes filisteus: voltem, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo, e em seguida chamou um homem, e ele cortou as suas 7 tranças. Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Aí mais para baixo, no 21, os filisteus o pegaram, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, o prenderam com correntes de bronze, o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. Quando nós andamos com pessoas erradas, essas pessoas são a boca de Satanás, nos fazendo sair do nosso caminho. Quando nós damos ouvidos àquela pessoa que a gente vai e conta o sonho, a pessoa fala: não, vai dar certo não. Nós estamos caindo nas mentiras de Satanás. Sansão, por causa de uma mulher, de um amor, de sexo, ele foi preso, furaram seus olhos, o colocaram para girar moinho. Todo mundo já viu o cavalo girando moinho, né? Você já pensou você ficar o dia inteiro girando moinho? Porque você ouviu pessoas ao seu redor que não temem a Deus, que não creem em Deus, que não edificam. Quantas vezes, igreja, nós damos ouvidos às pessoas que não têm nada para nos acrescentar? Quantas vezes a gente está com um problema no casamento, aí chega no trabalho e fala para a amiga do lado: ai amiga, briguei com meu marido. O que ela fala? Larga dele. Para que você está nessa vida? Para com isso. Eu estou dando esses exemplos, irmãos, porque é o que acontece todos os dias, com todos nós. Não adianta eu vir aqui e querer dar um exemplo mirabuloso, fantástico, que nunca acontece na vida de ninguém. Todos os dias nós ouvimos um mau conselho de alguém do nosso lado. Todos os dias, inclusive das pessoas que nós amamos, porque são essas pessoas as que mais vão nos decepcionar. Porque quem está longe de mim nunca vai me decepcionar, são os que estão perto. Pare de dar ouvidos às pessoas que não têm nada para acrescentar na tua vida. Pare de ouvir palpites, opiniões de pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus. Pare de acreditar nas mentiras. Quando você vai contar o que Deus tem feito na tua vida e ela fala: eu não acredito, Deus não faz isso. Não ouça esse tipo de pessoa. Não se case com Dalila. Não dê a mão para Dalila, não ande com Dalila. Pessoas como Dalila
só querem o nosso mal, dizem que são nossos amigos, batem nas nossas costas, no dia do nosso aniversário mandam uma frase com um emoji, mas só querem nos ver prostrados diante da dificuldade. Eu tenho uma pessoa que já foi muito minha amiga. Hoje a gente se fala muito pouco, mas todas as vezes que a gente se fala, ela pergunta para mim: oi, tudo bem? Tudo bem. Como você tá? Tô bem, tô ótima. Certeza? Não está acontecendo nada? Tá tudo bem mesmo? As meninas estão bem mesmo? O teu casamento está bem mesmo? Sabe por quê? Porque ela está esperando eu contar meus problemas para ela dar uma solução que vem de Satanás. Cuidado com as pessoas que você dá a mão e caminha. Cuidado com as pessoas que você divide os seus sonhos, os seus projetos, as suas lutas, as suas vitórias, os seus problemas. Cuidado. Esaú dividiu com o seu irmão, que estava morrendo de fome, e o seu irmão aproveitou da situação e tomou a sua primogenitura. Jacó não pensou duas vezes em tomar aquilo que era mais valioso para o seu irmão, quanto mais as pessoas que nos cercam. Cuidado. Outra maneira que nós nos deixamos ser enganados pelas mentiras é quando nós não valorizamos os dons que Deus nos deu. Lá em Gênesis, no versículo 38 do capítulo 25, 32, não é 38 não, eu vou até ler ali. Gênesis 25, 32. Esaú disse: está bem, estou quase morrendo. Que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Esaú, nessa hora aqui, ele quis dizer: eu estou morrendo de fome, para que me adianta herdar tudo que meu pai tem? E aí nós dizemos: do que me adianta saber cantar se eu não sei orar? De que me adianta eu ser diácono e não ter um carro novo? Do que me adianta eu ser pastor, eu ser pastora e os meus sonhos não estão se cumprindo? Esaú valorizou mais as coisas do que Deus. Nós também fazemos isso. Eu fiz isso. Eu valorizei muito mais as coisas que eu anotei, que não se cumpriram, do que todas as outras, até as que eu não tinha anotado que o Senhor fez. Não despreze o teu dom, não despreze o teu talento, não despreze o teu chamado, não troque coisas pelo Senhor. Igual nós cantamos aqui, não troque. Não quero que as coisas dessa terra tenham mais valores do que a eterna. Quando nós acreditamos nisso, nós dizemos para Satanás que aquilo que Deus me deu não tem valor comparado com as coisas que eu não tenho nessa terra. Satanás quer sussurrar no nosso ouvido que vale muito mais eu ter uma conta cheia de dinheiro do que ter a minha alma, o meu coração cheio da presença. Quando nós negamos os nossos dons e nós acreditamos que as coisas passageiras têm mais valor, nós desprezamos o sacrifício dele.
nós falamos para Satanás: você tem razão, Satanás. Você está certo, diabo. Me vale muito mais um carro zero do que de domingo eu falar para o pastor: deixa eu fazer a oração final, pastor. Vale muito mais, Satanás, eu ir viajar 2 vezes no ano do que viver a tua presença dentro do meu lar, do que sentir a tua unção sobre a minha vida. Todas as vezes que nós trocamos a nossa primogenitura por um prato de cozido, nós damos razão às mentiras de Satanás. Abram os nossos olhos, Senhor. Igreja, que os teus olhos possam ser abertos, que você possa entender tudo isso que Esaú viveu, e que você não repita tudo isso, que você entenda que a todo momento Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Todos os dias, quando nós pomos o nosso pé no chão, abrimos os nossos olhos, Satanás já está lá, com um balde de mentiras, sendo despejado sobre a nossa vida, e querendo que a gente acredite, e querendo que a gente negue o sacrifício de Jesus, e caia nas ciladas dele. Todo dia ele vem com um prato de cozido na nossa frente, querendo trocar pela primogenitura, por tudo aquilo que Deus preparou. Eu não sei, igreja, se vocês já sentaram e pararam para pensar no que Deus fez por cada um de nós. Você já fez isso? Você já sentou e já parou para analisar o que o Senhor fez para a tua vida? Ele deixou o seu trono de glória, desceu na terra, viveu como um homem, negou a si mesmo, se sacrificou, apanhou, morreu por mim, por vocês, sendo nós ainda pecadores. Aí, diante de todo esse cenário lindo, vem o diabo sujo, olha para você e fala: Deus não te ama. Você não vai ser abençoado. E você acredita. Você esquece, nós esquecemos de tudo aquilo que nós já vivemos, de todas as bênçãos que nós já desfrutamos, de toda aquela vida, aquela comunhão, aquele cuidado, aquele livramento, aquela porção de amor sobre nós. Nós esquecemos, porque nós damos ouvidos às mentiras de Satanás. Todo mundo lembra do desenho do Pato Donald? Quando ficava o anjinho e o demônio aqui? A gente sempre se inclina para ouvir o que Satanás está falando, porque a gente se acha coitadinho, a gente se acha aquela hiena do desenho que eu falei no começo: ó vida, ó céus, Jesus não me ama, Ele não me vê, Ele não cuida de mim, eu não mereço, eu não vou viver isso, ó como eu sofro, ó Deus se esqueceu, Deus me abandonou. É o diabo sussurrando isso no seu ouvido o tempo todo. Jesus te ama sim, você vai ser abençoado sim, Ele quer que você seja salvo sim, Ele quer que você viva o melhor dessa terra sim, Ele quer que você prospere sim, Ele quer que você cresça sim, que a sua família seja salva sim. Não acredite nas mentiras do diabo, não compre as mentiras dele. Sabe o que Esaú perdeu quando ele vendeu a sua primogenitura? Isaac chama, ele já estava muito velho, era cego, e ele pede para chamar Esaú,
para dar a bênção para ele, porque ele sabia que ele iria morrer. Jacó ouviu, a mãe de Jacó ouviu e falou: filho, teu pai vai abençoar o teu irmão, corre, prepara o cozido, leva para o teu pai, toque as roupas do teu irmão para você ter o cheiro dele, coloca aqui esse pelo nos teus braços, porque o teu irmão é peludo, corre, vai lá, toma o lugar do teu irmão. E ele foi, Jacó foi. Vamos ler Gênesis 27, a partir do 30. É Gênesis 27. Vamos ler a partir do 17. Gênesis 27, 17. Depois entregou Jacó a comida gostosa e o pão que ele havia feito. Então Jacó foi até o seu pai e disse: pai, estou aqui. Aí ele pergunta: quem é você, meu filho? Sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, coma. Aí Isaac pergunta: como você achou essa caça tão depressa? Espera aí, vamos ler mais para baixo. Vamos ler a partir do 27. Jacó chegou perto do seu pai, o beijou, e quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim: todas essas bênçãos aqui era para Esaú. Olha o que Esaú perdeu por acreditar que ia morrer de fome e vender a sua primogenitura. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho dos céus, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que te abençoarem. Nesse tempo, Esaú chega. Isaac acabou de dar a bênção a Jacó, e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o seu pai e disse: pai, levante-se, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou: quem é você? E ele disse: sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaac respondeu: o seu irmão veio, me enganou, ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: essa foi a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que lhe puseram o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho. Agora tira a bênção que era para mim. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que ele e todos os seus parentes sejam escravos de Jacó. Olha as consequências de dar ouvidos às mentiras de Satanás. Esaú perdeu a bênção, perdeu dinheiro,
perdeu direitos, viveu uma vida amargurada, foi escravo de seu irmão, porque ele acreditou que ele iria morrer de fome. Ele acreditou que valia muito mais um prato de ensopado do que a sua primogenitura. Não troque, igreja, a bênção. Não troque o abençoador por um prato de lentilhas. Não deixe aquele que mente desde o começo enganar você. Louvor, pode subir aqui. Não se engane, não dê ouvidos às ciladas, às mentiras, às trapaças de Satanás. Nós queremos viver aquilo que o Pai preparou para cada um de nós. Nós queremos desfrutar das bênçãos do Pai para as nossas vidas. Sansão perdeu a presença do Senhor, porque a Bíblia fala que o Senhor o abandonou quando seus cabelos foram cortados. Adão e Eva sentiram medo de estar na presença de Deus. Esaú perdeu a bênção de seu pai por acreditar em mentiras contadas por Satanás, por acreditar que coisas eram mais importantes que o Senhor. Se coloque de pé. Peça nessa hora para o Senhor que os teus olhos espirituais sejam abertos, para que você não troque as suas necessidades momentâneas por coisas eternas, para que você entenda que vale muito mais estar na presença do Senhor do que ter bens materiais, do que ter coisas. Vale muito mais viver a verdade do que andar na mentira. Feche os seus olhos agora. Peça isso ao Senhor. Peça para que Ele faça você entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Em João 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Todas as vezes que o diabo vem com uma mentira, Jesus traz uma verdade. Todas as vezes que o diabo fala que nós somos pecadores, Jesus fala que Ele se fez pecador por nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará. Todas as vezes que o diabo fala que nós somos derrotados, que nós não vamos prosperar, que nós somos pobres, Jesus fala que mesmo sendo rico, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Toda vez que Satanás vem e fala que nós somos enfermos, que nós somos doentes, Jesus nos lembra que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as vezes que o diabo vem e diz que Deus não nos ama, o Senhor vem e diz: eu amei o mundo de tal maneira que eu entreguei meu filho no teu lugar. Não acredite nas mentiras. Viva essa verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para que nós consigamos entender quando o diabo está vindo contar mentiras, nós precisamos conhecer a verdade. Se aprofunde em Cristo, conheça Cristo, conheça o que as Escrituras diz a teu respeito. Você é vencedor, você é curado, você é salvo, você é amado, você é filho de um Pai poderoso.
Não acredite nas mentiras que ele tem lançado sobre a tua vida. Não acredite que você nasceu para perder, que você é derrotado, que você não vai vencer. Ele já morreu no nosso lugar. Ele já nos deu a vitória já nos é garantida. Ele já nos deu. Creia naquilo que Ele, a verdade, diz ao teu respeito. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Pai. Amém, glória a Deus. Agora só mais 45 minutos e nós encerramos, tá bom, irmãos? Cuidado com as mentiras de Satanás. Ele tenta te enganar de todas as formas. Irmãos, como eu sou pastor e os meus Instagram é Pastor Júnior Donizete, então atrai aquilo que eu busco, aquilo que eu costumo ler. Então sempre tem coaches evangélicos. Irmãos, às vezes você escuta um coach e você fala, nossa, é verdade, eu estou errando nisso aqui, eu preciso mudar. Aí vem o outro e fala totalmente diferente daquilo que aquele falou. Você fala, nossa, é esse aqui que está certo, preciso acreditar nesse. Aí vem outro e fala outra coisa, outra revelação. Aí você fala, inferno, quem que é o que está certo? Na verdade está todo mundo ganhando dinheiro. Na verdade está todo mundo comercializando o evangelho. Na verdade ninguém sabe a tua oração na madrugada, as tuas necessidades do joelho do chão. Mas estão ali profetizando, profetadas para cá, profetadas para lá. E você muitas vezes fala, eu não sei o caminho mesmo, não sei se é esse, se é aquele, você acaba desistindo dos seus dons, você acaba desistindo das suas bênçãos e daquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, as pessoas elas querem determinar o que é certo e o que é errado nas nossas vidas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Os próprios discípulos de Jesus viram um homem cego e disseram para Jesus, quem pecou, ele ou o pai, para que ele nascesse cego? Jesus falou, ninguém pecou. Isso aí aconteceu para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Eu não sei se vocês sabem, mas existe 4 milagres que são atribuídos totalmente ao Messias, ou seja, só o Messias pode cumprir esses 4 milagres. E um deles é curar um cego de nascença. Um dos milagres é curar um cego de nascença. É por isso que quando aqueles homens perguntam, quem que errou? Quem que falhou? Jesus fala, não, isso aí é para manifestação, ou seja, é para provar para os escribas e para os fariseus que eu sou o Messias. Agora eu quero falar outro exemplo de pessoas que querem determinar o que é certo e o que é errado nas nossas vidas. O Espírito Santo desce do céu através do arcanjo Gabriel e ele fala para Maria, você foi agraciada, daqui 9 meses vai nascer, você está gerando o Messias, o enviado de Deus para a terra. E ela fala, eis-me aqui, usa-me. Hora que José fica sabendo o que ele faz, vou dispensá-la na madrugada, porque se alguém ficar sabendo, olha as pessoas, irmãos, que ela está grávida, antes do casamento, morre eu e ela apedrejado. As pessoas, eu acho que não é certo, eu acho que isso está errado. Aí sabe o que o Senhor fala para José, na outra noite, na hora que ele estava dormindo? Recebe ela como esposa, porque o que ela está sendo gerado dentro dela é obra do Espírito Santo e não de homem. Não fique ouvindo ou pensando que as pessoas vão falar ou vão fazer. Sou eu que estou agindo, sou eu que estou fazendo. Eu coloquei o fruto lá dentro. Mas muitas vezes nós ficamos, não, isso eu acho que está errado, isso eu acho que está certo, e o Senhor está lá de cima. Hipócrita, para de ouvir as pessoas, para de ouvir a sua própria emoção e a sua própria mente. Eu coloquei, eu dei.
Eu vou te abençoar no momento certo. Não é porque leu lá no caderno e alguma coisa não se cumpriu que eu não estou agindo. Esaú não ia morrer de fome. Esaú não ia morrer de fome. Mas como a Bíblia fala, ele desprezou. Ele desprezou. Essa é a palavra que nós temos que entender. Ele desprezou. Muitas vezes nós temos desprezado aquilo que Deus está fazendo. José estava desprezando a mãe do Messias. Nós não estamos aqui para adorar Maria de jeito nenhum. E vocês sabem que nós não fazemos isso, e quem faz isso é a concorrência. Só que ele estava desprezando uma mulher que carregava o fruto mais esperado do mundo, que era Jesus Cristo. Porque eu acho que está errado. Os homens falaram lá, as leis falam, então eu tenho que fazer. Até que o Espírito Santo fala para ele através do anjo: o que está sendo gerado ali é fruto do Senhor. Pode não ter acontecido na sua vida, você pode estar olhando para alguma situação, como a Simone pregou aqui, e achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não está se lembrando de você, mas Ele está dizendo nesta noite: não despreze, eu vou cumprir, é só você esperar. Eu vou fazer, mas é no meu tempo e não no teu tempo. Nós precisamos confiar, continuar acreditando. Isso é fé, isso é ser evangélico, isso é ser crente, isso é acreditar na Bíblia, isso é o que nós somos protestantes. Nós acreditamos que vai dar certo, mas muitas vezes estamos como Esaú, desprezando os dons de Deus, aquilo que Deus quer, porque pensamos, achamos, confiamos nas pessoas. Sansão perdeu a consagração dele de nazireu, porque confiou em Dalila, porque confiou naquela mulher. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos encerrar. Você que tem a sua oferta de gratidão para trazer a semana que vem, traga, abençoe a igreja. Você que ainda não pegou o seu envelope, lá no fundo tem o envelope lá, nos ajude a honrar todas as despesas e virar o ano sem nada para trás, mas tudo certo, tudo abençoado, tudo resolvido para a honra e glória do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus,